e geralmente são isekais que não se dão muito ao trabalho de inovar. São personagens que são um exemplo para as pessoas, deveriam ser exemplo para as pessoas, mas que por trás das câmeras não são tão decentes assim, né? Não são tão representantes da família tradicional brasileira. Acredito que pode ter uma segunda temporada, o final do anime deixa muito aberto isso. Já foi, e tem gente falando que é melhor que One Piece, né? Até que é do Japão. O Japão tá perdendo a hegemonia ao contar histórias animadas. É o que a gente vai discutir nesse vídeo do Omelete Z. Então já se inscreve, deixa o like e ativa o sininho, porque hoje a gente só vai falar de título pedrada, mas que contam histórias que não nasceram no Japão. E para falar disso aqui comigo, eu tô com o meu parça André Zuliani aqui, meu casca de bala, e a gente vai listar alguns títulos aqui que já vai te fazer refletir, tá? Que não é só de Japão que vive o otaku, né? Exatamente, o primeiro dele não poderia ser diferente, né? A gente tá falando de Solo Leveling, que estreou aí a segunda temporada em janeiro e já podemos cravar aqui que vai ser um dos maiores animes de 2025. E a curiosidade é que, apesar de ser uma animação japonesa, essa história não foi escrita no Japão, né? Não, uma história coreana, né, meu Coreana. querido Pedro Henrique Ribeiro? Os manhwa, a gente tem mangás no Japão, em Coreia, na Coreia são os manhwas. Essa série foi adaptada para webtoon, foi adaptada em novel, foi adaptada para mangá no formato tradicional japonês. E agora para animes, que com certeza é um dos maiores animes dessa temporada, né? Desse ano, 2025. A primeira temporada já foi e tem gente falando que é melhor que One Piece, né? Até que é do Japão. Mas a gente não tá aqui para falar de One Piece hoje, porque além de Solo Leveling, que foi da temporada de inverno, aí a temporada dos animes de janeiro, agora em abril a gente já teve duas outras grandes estreias na temporada que também contam histórias que não são japonesas. Eu tô falando de Anne Shirley. Para quem aí é fã da Netflix, conta a mesma história daquela série Anne with E. E essa é uma história, um romance, na verdade, escrito no Canadá há muito tempo atrás, que inclusive já ganhou uma primeira versão em anime lá nos anos 70 e agora tá ganhando aí esse... Não dá nem para chamar de remaster, né? É um anime novo. Mas enfim, mesma história. Um remake, né? O famoso remake. Um remake. E a gente também tem To Be Hero X, que é uma história sino-japonesa. É uma história que vem lá da China e tá ganhando um anime em parceria com estúdios, né? Com animadores chineses e japoneses. Então só esse ano já temos 3 grandes estreias que contam histórias que não são do Japão, mas a lista aqui é grande. Hoje a gente vai hablar, né, Zuliani? Não, inclusive vamos lembrar que temos vídeo aqui no Omelete Z falando sobre To Be Hero X, né? Nós dois assistimos a estreia, o primeiro episódio, e ó... Será que vai ser o melhor da temporada? Não sei se vai ser o melhor, mas já o primeiro episódio é bem instigante, contou uma história bem diferente assim de heróis. Nosso querido Pedrinho fez uma boa comparação com o mundinho que a gente vê de The Boys, né? Porque são heróis, são personagens que são um exemplo para as pessoas, deveriam ser exemplo para as pessoas, mas que por trás das câmeras não são tão decentes assim, né? Não são tão representantes da família tradicional brasileira, com o perdão da piada. Mas o primeiro episódio é muito bom. A gente só conhece o Nice, né? Um desses heróis, esses grandes heróis desse mundo, que o Nice original acaba tirando a própria vida e ele coloca um trabalhador do dia a dia, né? Um gerente de marketing da empresa que trabalhava para o próprio Nice, substitui ele como um ator, só que nesse mundo os nossos heróis ganham poderes conforme vai crescendo a sua confiança. A confiança deles, né, a autoestima deles, mas baseada na confiança que as pessoas têm nele. Então achamos isso muito interessante. Mas seguindo a sua lista aqui, para esse vídeo não ficar muito longo, né, Pedro Henrique Ribeiro, nós temos The God of High School, que você gostou, você assistiu, né? Cara, então, The God of High School é um anime original da Crunchyroll, ou seja, não existe um mangá prévio dele. Ele conta a história de uma molecadinha que sonha aí em competir em luta livre. Eu não sei se é a modalidade correta, mas enfim, existe todo um campeonato organizado entre alunos do ensino médio para eles descobrirem quem é o rei do ensino médio, quem é o melhor lutador, e a gente tem uma história muito divertida e extremamente bem animada. Só que esse anime vem da Coreia, inclusive a abertura é incrível, eu salvei no meu Spotify.
Esse anime, apesar de não ter um roteiro muito consistente, né? Não ser aquela história que gera uma franquia e tal, ele começa muito bem, só que ele dá uma tropeçada ali do meio pro final, então o final é meio maluco, mas enfim, é uma história gostosinha. Eu assistia um por dia nas minhas horas de almoço no home office, e eu acho que ele merece aqui tá nessa lista, porque é uma história criativa, é um anime de ação muito bem feito É uma história e fechada? acredito que pode ter uma segunda temporada. O final do anime deixa muito aberto isso. Basicamente, alguns desses estudantes eles ganham dons assim divinos. O protagonista, inclusive, ganha poderes que a gente dá pra dizer que são do Rei Macaco, porque ele ganha aquele bastão que estica e tudo mais. Então, é toda uma mitologia divina que é baseada um pouco no folclore e também na religião, enfim, na religiosidade, melhor dizendo, da China. Então a gente tem muitos conceitos assim que talvez não sejam muito próximos para a gente que está mais acostumado, talvez, com o shintoísmo japonês, mas tem muita coisa também que vem da China e a gente já viu em outras produções. Mas ele também não é o único anime aí que fez sucesso contando uma história que não é japonesa. A gente teve também recentemente Esquadrão Suicida Isekai. Esse anime é bem legal porque ele coloca aquela trupezinha da Arlequina e do Esquadrão Suicida que a gente viu naqueles dois filmes, um primeiro péssimo e um segundo ótimo. Eles acabam indo para outro mundo e é um isekaizão assim bem clássico. Eles estão na atualidade e acabam indo para um passado, para um mundo que vive no passado medieval. Porém, nesse mundo a gente tem monstros, tem guildas e tem magia. E a gente acaba vendo esses personagens da DC, como a Arlequina, o Cara de Barro, o Pistoleiro, eles sobrevivendo aí a esses inimigos com poderes mágicos. Inclusive, com o tempo, eles acabam até ganhando um boost, assim, eles ficam mais fortes. É bem divertido, é produzido por animadores japoneses, mas, claro, conta uma história da DC, que é uma empresa americana e é um estúdio baseado em Los É Angeles. engraçado, né? Porque esse universo dos quadrinhos americanos, eles são um mundo rico pra gente ter Uhum. adaptações em anime, É né? como o próprio Batman Ninja, que apesar de não ser um anime, é uma história que, assim como Esquadrão Suicida Sekai, bebe muito das fontes de produções japonesas, né? Wolverine já teve uma versão, acho que foi um anime de uma temporada só, mas também já ganhou uma versão, uma roupagem em anime, mas que é bem. Porque tem algumas histórias que são pra maiores, né? Algumas histórias violentas, então a gente sabe que, seja japonês, seja chinês, seja coreano, Sim. esses animadores sabem fazer uma história para adultos muito visceral, com muito sangue. E um pouquinho de fanservice, né? Pra Tem que ter, agradar tem que aquela ter. parcela dos fãs. Mas seguindo a nossa lista aqui, vou pular aqui, tá? Porque eu vou deixar você gostar. Você é um admirador de Cyberpunk e Mercenários. Eu vou falar aqui de Tower of God, que também é inspirado numa webtoon, num manhwa coreano. Essa obra ela é curiosa porque a primeira temporada ela estreou em 2020 ou 2021 na Crunchyroll e ficou 4 anos sem ganhar uma nova temporada. Quando ganhou uma arte com outro estúdio, então muitos fãs ficaram decepcionados, porque a primeira temporada, eu não vou lembrar agora os estúdios que fizeram cada uma delas, mas ela tinha uma arte meio única, sabe? Então Uhum. ela ganhava esse destaque porque você olhava os personagens, os designs dos personagens e falava, nossa, isso aqui é diferente. Tipo, é um anime, parece um anime, mas ao mesmo tempo é uma arte meio lúdica, assim. A história é meio complexa, então quando você tem um gap muito grande da primeira e segunda temporada, a segunda temporada tá trazendo vários personagens novos e quando os antigos reaparecem você já não lembra mais quem é quem. Eu não lembro os nomes, você tem que estar com uma listinha do lado e fala, puta, esse aqui, porque a história tem um salto temporal de 7 anos. É muito complicado, mas vale muito a pena você assistir, tá lá na Crunchyroll, as 2 temporadas completas Sim, de sim. Tower of God. Uma das grandes apostas da Crunchyroll em 2024, vale citar. Mas ainda falando de animes assim, de outros streamings, a gente também teve Cyberpunk Mercenários, né? Que ele chegou como uma produção, entre aspas, original da Netflix. Não foi a Netflix que cuidou 100% dessa história, foi
Eu esqueci o nome do estúdio do jogo, é alguma coisa Red, que é o estúdio que faz o jogo Cyberpunk, e ele se juntou a um estúdio japonês pra gente ter essa história derivada, que é uma história fechada. Eles já confirmaram que a gente não vai ter aí uma segunda temporada de Cyberpunk Mercenários, mas a gente vai ter outras histórias dentro desse universo. Então aqui a gente já citou 7 títulos que pode não ser o favorito de vocês, não pode não ter sido mais aclamado aí das suas temporadas de lançamento, mas são títulos que com certeza chamaram a atenção e geram essa provocação, né? Será que o Japão aí tá tendo, assim como Los Angeles, tá tendo que apostar muito em derivados, em sequências, em remakes? Será que o Japão tá chegando nesse gargalo? Porque assim, o que a gente tem visto de produção original atualmente é muito isekai. E geralmente são isekais que não se dão muito ao trabalho de inovar. A gente tem um protagonista e na maioria dos casos ele morre e vai para outro universo, reencarna como outra coisa, ou enfim, vai ter que dar um jeito de fazer a profissão que ele tinha no mundo real servir no mundo real não, né? No nosso mundo, servir naquele outro mundo. Então a gente fica muito nesse repeteco, pelo menos foi o que a gente viu bastante nesses últimos anos. Mas indo para a pergunta, para a provocação que eu fiz no começo desse vídeo, talvez não. Olhando toda a indústria e o que a gente tem visto nos últimos anos, eu acho que não é uma questão de escassez de novas histórias e de narrativas. Eu acho que muitos estúdios entraram no piloto automático e, mais do que isso, muitos fãs também entraram nesse piloto automático. Então, tipo, uma galera que começou a gostar, sei lá, daquele Isekai do Slime, aí começou a ver outro Isekai, e a gente, depois dessa leva gigante que a gente teve de Isekais, Olhei, você me disse se você concorda, a gente também teve uma escalada, uma nova escalada de anime de fantasia. Pelo menos foi o que eu entendi vendo aí, acompanhando temporada por temporada nos últimos 4 anos. A gente teve um levante. Enquanto a gente teve muito mais Isekai, eu acho que agora a gente também tá ganhando muito mais anime medieval, assim, entre algumas aspas. Eu acho que até pode ter um pouco disso, mas eu acho que esse momento diz muito também como a gente está consumindo conteúdo, né? Esse mundo globalizado, a gente tendo acesso a muita coisa que a gente não tinha há 4, 5, 10 anos atrás. Então, por muito tempo, a nossa referência de anime sempre foi... e vai continuar sendo por muito tempo o Japão, mas agora a gente tem acesso muito fácil a obras como os manhwas, né, as webtoons, seja ela coreana, seja ela chinesa ou americanas, né? A gente vê a Netflix assumindo, a gente tem o Devil May Cry, que também não é do Japão, né? Uma obra inteiramente pensada só no Japão, do mesmo jeito que foi Castlevania. Então a gente tem espaço, e o público, principalmente o público mais jovem, tem interesse em consumir histórias diferentes, obras diferentes, entendeu? Então acho que aumenta o leque. Então eu acho que talvez até tenha um pouco disso sim, da gente estar nesse gargalo, uma escassez até pela insistência de ter Isekai pra lá, Isekai pra cá, ou histórias que não são tão diferentes das outras, né? O formato acaba sendo o mesmo, mas a gente, tendo acesso a outras coisas, a gente acaba se aproximando mais do nosso gosto pessoal, né? Tipo, Solo Leveling talvez a gente não desse tanta atenção se tivesse saído 10 anos atrás. A gente estaria perdendo uma obra que hoje todo mundo gosta, que tá todo mundo fascinado, né? A gente começou com ele porque é o grande anime do momento. Mas eu acho que diz muito sobre isso, o quanto a gente consegue consumir outras coisas, sabe? Sim, exatamente. Mas eu acho que isso é uma discussão que a gente vai acabar, né? A gente que não só acompanha anime, mas gosta de discutir sobre anime, eu acho que é uma discussão que a gente vai ter no futuro, de novo, e com outros argumentos, talvez prós e contras. Eu acho, claro, que o Japão, além de ter uma indústria de animação muito forte, ele tem uma indústria de demografia impressa também absurda. Então, ao mesmo tempo que a gente está tendo
muita coisa acontecendo para as telas. A gente está tendo um universo gigantesco de mangás saindo aí semanalmente na Weekly Shonen Jump, que eu acho que é a que detém os títulos mais conhecidos assim na atualidade, mas a gente também tem muitas outras revistas de shoujo, de seinen, que ainda vão surpreender muito a gente, porque eu acho que é isso. O segredo para contar boas histórias, você citou One Piece, então agora eu vou falar também um pouquinho dele, é consumir, é o autor consumir outras histórias. Eu acho que a gente tem essa sorte de muitos mangakas eles lerem bastante, viajarem, pesquisarem as coisas para trazer uma paisagem diferente, um universo diferente e a gente fugir desse piloto automático desses animes enlatados. Não, mas a gente também tem, os estúdios vão atrás, né? Se os mangakas talvez não fazem a pesquisa que a gente está falando aqui, os estúdios, por perceberem que o público está consumindo coisas voltadas para o público coreano, né, que vem desses mercados, eles também acabam trazendo isso, né? Então, Sim. por exemplo, a gente sabe que o Solo Leveling, que a gente fala tanto, ganhou uma adaptação em mangá, né? Sim, não só sim. na Webtoon, para ficar só em um exemplo. Então eles acabam buscando um God of High School, acabam investindo num Tower of God, num Esquadrão Suicida Zekai, porque eles sabem que o público está consumindo coisas que não são só de mangá. Mas sabe o que eu também queria? Saber a opinião do nosso público. Então, se você ficou até agora aqui assistindo essa discussão, muito obrigado. Ela não termina aqui, ela continua nos comentários desse vídeo. Então, fala pra gente se vocês estão achando também que os animes estão entrando num piloto automático. Conta pra mim quais mangás novos vocês estão assistindo e, claro, não deixa de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo que deu trabalho para fazer e ativar o nosso sininho. A gente se encontra no próximo vídeo aqui do Omelete Z.